Fala meu amigo, minha amiga, advogado Guilherme Barbosa, Freemind, e hoje eu quero compartilhar com você algo muito bacana. A gente fez uma análise, um compilado de diversos escritórios previdenciários que nós atendemos ao longo deste ano, são milhares espalhados por todo o país, e a gente teve a oportunidade de pegar estratégias que funcionavam em um determinado estado ou cidade, que não conflitavam com outro escritório, enfim, e compartilhar essa estratégia com outro escritório, executar a mesma estratégia e ver o que funcionava, o que não funcionava. Enfim, fizemos diversas tentativas, diversos erros foram cometidos nesse processo, tanto do ponto de vista de marketing quanto do ponto de vista de instrução, né? Porque cada região se comporta de uma forma diferente. E ao final disso, nós entendemos que alguns acertos, eles sim guardavam relação. Quando o escritório realmente fechava negócio, algumas questões estavam totalmente conectadas entre elas, independentemente da região daquele escritório. E é justamente sobre isso que eu quero falar contigo, certo? Então o título desse vídeo, que é 24 contratos em 60 dias, ele guarda relação com estratégias, com ações que foram feitas de forma muito semelhante com outros escritórios. Então eu vou trazer aqui de maneira muito simples para trazer o contexto que é o mais importante que eu quero compartilhar hoje. Por quê? Porque a estratégia, a forma como a gente faz, tem muito vídeo para trás que eu explico como prospectar clientes, como captar clientes exclusivamente na área previdenciária. Então dá uma olhadinha, porque lá eu vou abrir de forma um pouco mais ampla, tá? A questão da estratégia em si. Hoje eu vou trazer outros elementos que talvez você desconheça, não tenha pensado ainda e que fez a diferença para esses escritórios que fecharam o negócio. Combinado? Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, no final do vídeo, inclusive, eu vou comentar quais são esses escritórios, tá? Eu dou pelo menos aqui uns 3 nomes para você entrar e ver na prática as ações que estão sendo feitas. Legal? Então vamos lá. Primeiro ponto, que é o mais importante, das ações, certo? As ações, elas são feitas sempre seguindo uma metodologia que a gente chama aqui, de maneira um pouco mais técnica, copyright. Mas o que é o copyright? Entenda o copyright da seguinte forma, tá? Copyright é aquilo que a gente fala para as pessoas e que desperta emoção, que se conecta com elas, tá? Imagine que você está fazendo um anúncio seu, está fazendo uma publicação sua numa rede social, no Facebook, no Instagram, seja lá onde você utilizar, certo? E aí você faz uma publicação assim, olha, especialista em advocacia previdenciária, mais de 10 anos, mais de 1000 clientes atendidos, enfim, e aí você descreve o seu currículo. Isso não faz com que as pessoas se conectem, por quê? Porque isso não mostra efetivamente o que você está, você não está entregando valor, você não está sendo consultivo, você não está sendo orientativo, que é o que pede a OAB. A gente já falou aqui várias vezes sobre isso. Você tem que entregar valor para poder realmente fazer com que as pessoas se conectem, principalmente engajem com o seu conteúdo e compartilhem ele. Então quando a gente fala dessa técnica de copywriting, o que é a técnica de copywriting? É basicamente pegar aquilo que as pessoas estão com medo, ou que elas estimam em termos de prazer e de benefício no futuro, tá? Mas ainda no âmbito previdenciário a gente tem muito mais medo, e trazer aquilo de uma maneira que você consiga trazer um pouco de tranquilidade, explicar o medo dela, tá? Então faz assim, ó, você vai entrar nesse canal aqui, tá? Chamado Trends. Não é nesse canal, é nesse site. É uma ferramenta do Google que mostra basicamente o seguinte: quando você entrar, você vai colocar assim, aposentadoria, tá? Coloca aposentadoria porque as pessoas procuram mais como aposentadoria do que como previdenciário, legal? E aí você vai ver dentro do Trends, na tua região, exatamente a forma como as pessoas estão procurando. E aí você vai se espantar. Tem gente procurando assim, ó, como fica a aposentadoria? 2019. Vai mudar agora em 2020, então como fica a aposentadoria? 2020, porque as pessoas não sabem, né, que a reforma só afetou ali e ela passa a valer para os próximos anos, até que tenha, certo, de alguma forma, alguma atualização. Então as pessoas não têm esse conhecimento que é tão óbvio para você, advogado. Então é importante você acessar o Trends, porque você vai ver exatamente como as pessoas estão procurando, como elas pesquisam no Google. E aí vem o ponto que é o mais legal. Como essas pessoas pesquisam, tem várias dores por trás daquilo. Então a pessoa que está procurando, por exemplo, como fica a aposentadoria em 2019, né? Ou como fica em 2020, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Essa pessoa ela quer saber o quê? Qual é a preocupação dela? Será que ela está preocupada se ela não vai conseguir se aposentar? Será que ela está preocupada com qual é o valor que ela vai se aposentar? Será que ela está preocupada quanto tempo vai demorar depois que ela dá entrada no processo? Ou quanto tempo antes ela tem que dar entrada no processo? Será que ela está preocupada com os documentos? O que essa pessoa quer saber? Então existem várias questões que estão relacionadas ao problema, a dor que ela tem, sabe? Aquela preocupação que ela tem é uma dor bem legítima dela e que guarda relação com a grande maioria dos previdenciários, certo? Mas que ela não é assim que ela procura. Então quando ela está dizendo para você como fica a aposentadoria, pense nas dores que ela tem. Como é que você faz isso, você advogado previdenciário? É basicamente assim, os clientes que entram em contato contigo hoje, tá? Quais são as dúvidas comuns que eles têm? Quais são as perguntas que eles fazem? Essas perguntas entregam o ouro para você. Por que o ouro? Porque é exatamente ali que mora a conexão. Então você não vai bater assim, como fica a aposentadoria para 2019? Você vai literalmente usar aquela pergunta que as pessoas estão fazendo para você para a sua publicação. E aí vai entregar a resposta. E aí você está dentro daquilo que pede o código de ética, que é ser
consultivo, orientativo, entregar uma informação relevante. Obviamente, sem no final querer vender algo. Então você vai basicamente se conectar pela pessoa, por quê? Porque vai parecer, quando aquele velhinho estiver lá na timeline dele do Facebook, ele estiver pesquisando, o que ele vai ver? Ele vai falar, pô, não é que eu estava com essa dúvida mesmo? Aquele que procurou como fica a aposentadoria. Então esta é a lógica, tá, que a gente aplica, que chama-se copyright. Tentei explicar ela aqui de forma um pouco mais ilustrativa e simplificando, mas ela é relativamente simples. Dentro do nosso blog, eu vou te pedir para você acessar esse conteúdo, que você vai ver na prática como aplicar. Lá a gente tem, inclusive, frases prontas, tá, para sugestão, para você poder utilizar essas frases e fazer testes aí na sua rede social. Combinado? Legal. O segundo ponto, que é muito importante, que a gente observou dentre os escritórios que mais fecharam o negócio, que é a relação comercial. Olha só que interessante, gente. A relação comercial é basicamente o seguinte. Os escritórios com porte, né, não só com porte um pouco maior, mas que geralmente tem separados o que a gente chama de núcleos dentro dos escritórios, tá? E o que a gente chama de núcleos aqui dentro dos escritórios? Basicamente um time dedicado exclusivamente àquele setor. Então nós temos ali, vou pegar um escritório como referência, tá? A Melo Advogados. Então, a Melo Advogados é um escritório empresarial com mais de 100 advogados e eles queriam muito crescer nessa área previdenciária e criar, construir, né, aparecer digitalmente. Então o que eles fizeram? Nós construímos para eles o Previdenciário.Melo Advogados. Então nós separamos, inclusive, o núcleo. E dentro do escritório Melo, eles separaram as pessoas que atendiam exclusivamente o setor previdenciário. Então as pessoas não se misturavam, não é o mesmo advogado que faz civil, que faz trabalhista e faz o previdenciário, né? Não é a mesma pessoa que vai atender comercialmente, né, que vai atender todas as áreas. Então eles separaram, conseguiram separar principalmente duas pessoas que são chaves do time. O advogado, que é meio óbvio, né? Geralmente o advogado previdenciário, salvo quando está começando, ele fica focado no previdenciário, mas o principal, o comercial, o atendimento, tá? A gente sabe que falar de comercial na questão do direito é um pouco, né, conflitante ali com a OAB, mas o que essa pessoa basicamente faz é, ela não fala sobre questões jurídicas, mas ela atende o cliente. Sabe aquele velhinho que liga no seu escritório ou que aparece pessoalmente no seu escritório para bater um papo, para entender, mas ele fala muito pouco sobre a questão técnica, ele só pergunta, na verdade, se ele está apto, né, a se aposentar, ele explica um pouquinho o caso dele. Esse velhinho às vezes fica conversando ali por meia hora, 40, 50, uma hora e meia, fica contando a vida dele inteira, certo? Conta a história da filha, conta a história do neto, enfim. É essa pessoa, este comercial, que tem este tempo e que está literalmente focada para isso, para gerar o quê? A empatia. Porque, na verdade, tecnicamente, o advogado respondendo para um velhinho, para um senhor, representa muito pouco, tá? Se você pegar uma fatia de atendimento que dure lá uma hora, você responde tecnicamente para ele em 10 minutos. Agora o restante dos 50 minutos é empatia, é conexão. Você tem que gerar conexão. Se não gerar conexão, ele não vai fechar negócio, porque ele não vai sentir a confiança. Então esses escritórios maiores, tá, que os advogados são muito caros, o tempo do advogado é muito caro, ele realmente é reservado para o momento técnico, né? Para depois que juntou a documentação, aí vai dar entrada no processo, puta, beleza, aí eu vou acionar o advogado para ver se aquilo está correto, se está coerente, enfim. Mas antes disso, quem faz muito esse atendimento, e a gente percebeu uma evolução, não só uma evolução, mas um resultado muito, mas muito diferente, tá? Um resultado prático, e aí eu vou te abrir um parênteses rápido, assim, de 100 clientes que a gente leva, 100 oportunidades ou leads, né, que a gente costuma dizer para um escritório de advocacia, um escritório que tem um time comercial legal, e tem escritórios, abre parênteses novamente, e tem até 8 pessoas só fazendo atendimento, só fazendo essa prévia, tá, com os velhinhos, trazendo eles para dentro do escritório, criando aquela empatia para depois que realmente fizer o gol, deixar para o advogado falar da parte técnica para ele, eles conseguem fechar em mais de 70% praticamente, tá? Então hoje um escritório com 100 leads, um escritório que tem uma estrutura comercial bacana, ele consegue converter algo em torno de 12, que foi isso que eu trouxe aqui, 12 a 15 contratos por mês, tá? Então por isso que a gente colocou em 60 dias, 24 contratos, legal? O terceiro ponto, que é o mais importante, que é importante também, tá? É o tempo, é o que eu falo de timing, é o tempo de resposta. Você já deve ter percebido o seguinte, nós por uma questão até prática das ferramentas novas que nós estamos utilizando, o WhatsApp hoje passou a ser aquela ferramenta que eu chamo de tempo médio de urgência. Por que tempo médio de urgência? Se você manda um WhatsApp para alguém, certo? Você teoricamente não está com tanta urgência, salvo exceções, como se você ligasse para aquela pessoa. Hoje a ligação passou a ser uma coisa que está passando a ser uma coisa cada dia mais rara, né? Mas ela é algo que, puta, mostra uma emergência. E em alguns casos específicos, se você querendo vender alguma coisa, enfim, as pessoas ainda tentando usar o telefone como meio de negócio. Mas o WhatsApp ele passou a ser um intermediário. Intermediário entre quem? Então ficou o WhatsApp, né, no meio do caminho, o telefone como mais emergencial e o e-mail. O
que está acontecendo com o WhatsApp? Então, hoje as pessoas com 50, enfim, com quase 60 anos ali, o seu público-alvo previdenciário, ele utiliza principalmente o Facebook como principal ferramenta e a segunda delas, familiaridade, WhatsApp. Onde é que estão essas ferramentas? Onde é que estão essas informações, Guilherme? Da onde que vocês trazem isso? Tem uma pesquisa aberta chamada Mobile Time, dá uma olhadinha lá, que mostra exatamente isso. Qual é a familiaridade de acordo com a faixa etária. E essas pessoas desta faixa etária, que são o seu público-alvo, você, advogado previdenciário, utilizam o primeiro momento, Facebook, WhatsApp e depois o Facebook. Então o que é que você tem que fazer, meu amigo? Você tem que divulgar para esse camarada no Facebook, levando ele para dentro do WhatsApp, porque aí você não está tirando ele daquilo que ele está acostumado. Você não está criando um choque nele, tá? Imagina que você fala assim, olha, você vai lá divulgando no LinkedIn. Primeiro que ele já não utiliza muito o LinkedIn, né? Você divulga lá no Facebook e fala assim, puta, entra aqui no meu grupo do Telegram, que aí eu vou fornecer informações sobre previdenciário. Ele nem sabe o que é, ele tem dificuldade para baixar, sabe? Então tem várias objeções que vão criar uma barreira no seu caminho. Então tire ele do Facebook e leve para o WhatsApp. Eu costumo dizer que quem tem que se adaptar, né, e aí abre um parênteses, tem muito advogado que não gosta de usar o WhatsApp, eu entendo perfeitamente, porque é difícil fazer uma boa gestão do tempo utilizando a ferramenta. Você é quem tem que se adaptar e não o mercado se adapta a você. Se está todo mundo usando o WhatsApp, você, eu não quero mais que meus clientes me mandem mensagem pelo WhatsApp, desculpa, mas você está fora do jogo, tá? Porque está todo mundo utilizando aquilo, então você que tem que se adaptar, você tem que mudar os seus processos internos, talvez tenha uma pessoa só para fazer esse atendimento, que é o que os grandes escritórios fazem, tá? Que tem núcleos específicos, pessoas no atendimento que dedicam tempo, né? Porque você não vai conseguir em 10 minutinhos convencer ele numa ligação, aí ele vir tomar um cafezinho e depois você fecha negócio, certo? Precisa criar empatia, né? Então essa questão do timing é importante. E aí vem um ponto importante, tá? Outro ponto que é mais legal ainda dentro do WhatsApp. Como a maioria manda o WhatsApp, o que estava acontecendo? Eu tinha escritórios que respondem com um dia de demora e tem escritórios que respondem com tempo de 1 hora. Pensa você, quando você manda um WhatsApp para uma empresa, tá? Já deve ter feito isso com certeza. Você manda um WhatsApp para uma empresa perguntando sobre o preço, querendo saber alguma informação. O quanto você fica ansioso com aquilo? E abre parênteses, a gente está cada dia mais ansioso, né? Então, quanto você fica ansioso com aquilo? É a mesma lógica de um velhinho que mandou uma mensagem a partir de uma dor, de uma ação que você fez e que deu resultado, e que ele quer saber a resposta rápida. Então, esse tempo de resposta, ele tem que ser na mesma velocidade que você gosta de ser respondido. Sabe quando você manda para alguém? Então, se você demora um dia, o que é que parece? Descaso. E aí, volta a relação. Telefone, urgência, WhatsApp, meio termo. Então, você não pode demorar, ao meu ver, mais do que 1 hora para pelo menos dar uma satisfação. E para você ser objetivo, se você está começando, se você trabalha sozinho, se você tem uma equipe reduzida, ligue para ele. Ou, peça para ele te mandar um áudio explicando sobre aquilo e tente rapidamente criar uma conexão. Mas não deixe para fazer isso de forma fatiada ao longo do dia. Então você responde, aí você volta a peticionar, aí daqui 1 hora você responde de novo, entendi o seu caso, ele vai esfriar. Quanto mais ele esfria, pior é. Sem contar que eles têm, às vezes até dificuldade de memória, que é muito comum. Se você manda no outro dia, ele vai dizer assim, mas de onde que é mesmo? Por quê? Porque perdeu o time. Então o time errado literalmente acaba com a oportunidade de fazer com que você gere conexão. A experiência tem que ser boa. O cara mandou mensagem, quanto mais rápido você dedicar, né, tempo para ele, quanto mais rápido você conseguir solucionar a dor dele, mais rápido, obviamente, ele tende a se conectar com você e gerar aí, como consequência, um negócio, certo? Isso é um ponto importante. E por fim, uma dica final, a gente tem muito escritório aqui usando uma técnicazinha simples, que é, por exemplo, assim, às vezes o velhinho tem uma objeção e não consegue fazer uma visita para você. Puxa, eu vou marcar, vou no seu escritório, então tá, vou ver quando eu posso e tal. E aí tem escritório que tem esse time de atendimento disposto para isso, né? E o que eles fazem? Puxa, faz o seguinte, eu estou passando perto da casa do senhor, eu estou passando, enfim, moro aí para esses lados, é caminho de casa, posso dar uma passadinha e conversar contigo pessoalmente. Eu já tiro algumas dúvidas, já tomamos aquele cafezinho, aquele chimarrão para quem é do interior, enfim, e aí se conecta. E isso faz com que a pessoa que literalmente vá até a casa, né, do cliente, ele se sinta privilegiado. Então, ele vai falar, o cara veio até aqui. Imagina, o cara veio até aqui para me atender. Detalhe simples, tá? Então, esquecer um pouquinho aquela questão de estar sempre esperando, né, estar sempre no receptivo e sim ser ativo. Ir até a pessoa, isso pode fazer toda a diferença. Eu trouxe, então, 3 pilares, 3 fundamentos aqui que a gente entendeu que são fundamentais, tá? Fundamentos que são essenciais, para melhor colocando, e que começa basicamente na ação, aí depois você vem para o time comercial, que a gente viu uma diferença, mas assim, gritante no resultado, e por fim, o timing, né, o tempo de resposta que faz toda a diferença. Os 3 clientes que eu quero compartilhar com vocês são Bogo, que é um dos clientes que conseguiu esse resultado, de 24 contratos em 2 meses, a Melo Advogados, tá? E por fim, vou apagar aqui, vou colocar o nome, você pode procurar direto no site deles, pode procurar direto lá no nosso site, o Hortali.
Então eu peguei aqui de 3 regiões diferentes, tá? O Bogo, que é de uma cidade pequena, de 50 mil habitantes, salvo engano, que é Medianeira. Aqui o Hortálio, que é em Campinas, interior de São Paulo. E Melo, que atua também no interior do Paraná, mas também atua na capital, em Curitiba. Então são 3 escritórios, inclusive com portes diferentes. O Hortálio um pouquinho menor, mas que já tem esta raiz de ter uma pessoa no atendimento dedicada a isso. Bogo, que tem na raiz também essa questão comercial. E Melo também, um escritório grande com mais de 100 pessoas, mas que tem essa raiz de núcleo e que funciona super bem, tá bom? Te convido a dar uma olhadinha nisso, então acessa lá, veja na prática das redes sociais como está sendo feito. Tenho certeza que você vai gostar. E se tiver alguma dúvida, se tiver alguma crítica ou comentário, por favor, deixa aqui no vídeo, deixa o seu likezinho também. E assina, né? Não esquece, se inscreve no canal que eu vou ter o maior prazer saber que você está gostando. Bacana? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.